da época de matar tainha. Mas as tainhas já estão se aproximando mais da praia. Já não há mais tainha a pular no lagamar. A gente já não vê, porque os arrastões pegam tudo, esses barcos grandes pegam tudo, né? As verazes traineiras já cercam cardumes inteiros, que nem para o boto sobra um cuí. Quando algumas chegam à praia, não podemos mais cercá-las, pois logo os florestais estão a nos multar e aprender. Já foram os dias que ao entardecer, se punha a observar a barra, o refulhado do lagamar, para, junto com meus amigos, uma tainha pescar. O que vejo nos dias de hoje é que Caiçara, pescador, tem que primeiro cursar faculdade, para ler e estudar, e depois sair ao mar. Pois são tantas as leis, normativas e resoluções, que logo um Caiçara pescador terá que, junto com seus tresmalhos, também um livro de lei levar. Mas, meu senhor, como que fica? Os que são de pouca leitura, neste embrulho de lei sem fim, como vou pescar tainha com rede afundada, sendo que tainha é um peixe esperto? Nada na flor d'água, e salta igual cabrito no pasto. Então, meu senhor, como faço para colocar comida na mesa? Como alimentar meus filhos e meus sustento tirar? Pois logo, ou largo minha vida de pescador Caiçara, herança de meus pais e meus avós, ou vou virar bandido, sendo preso pelos florestais. É isso aí. Estamos aqui transmitindo a cerimônia de instalação da placa reconhecimento da comunidade Caiçara aqui, né? Território Caiçara, no bairro do Camaroeiro. Camilo, é isso. Pedro, obrigado pelas palavras lindas que refletem aquilo que cada um de vocês, cada um de nós, os nossos pais, nossos avós, aqueles que ainda estão ativos na pesca, sofrem dia a dia. Né? A gente acaba de estar aqui, passa a viatura para ver se é algo que está se fazendo, né? Que dentro para eles não está dentro das normas. Para a gente está, porque o território é nosso. Caraguatatuba já fala, né? É um nome que vem dos nossos ancestrais que são misturados com índios, que são misturados com negros, né? Que são os nossos pais, nossos avós, né? A terra onde os caraguatás tinha de montão, né? Tinha bastante, Caraguatás, Caraguatatuba. E o Coletivo Caiçara, esse movimento social, vocês tiveram uma reunião ontem aqui com o pessoal, né? Que faz aí o Projeto Redes, que está ajudando. Quem que trouxe o Projeto Redes para cá? O Coletivo Caiçara, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Se não fosse o Coletivo Caiçara fazer uma luta junto com os outros movimentos sociais, que são de Angra, Paraty, Ubatuba, para que viesse para cá alguma coisa séria para trabalhar essas questões, a gente não teria. Então, só a gente organizado, né, a camisa ali do primo Eduardo ali, bem fala, né, organiza, a gente precisa se organizar, realmente juntar os primos, as primas, na luta, né? A gente fala assim, que tudo na vida é política, no sentido que a gente tem que fazer isso. Isso é um movimento político, de juntar as pessoas para o bem comum, né? Para fazer um bem comum a todos, né? Isso é política. Não, política não é a coisa que a gente vê de sujeiras. Não é isso. A gente juntar quem tem interesse no bem comum e fazer o bem comum, né? Demarcar, porque todos passam, né? Como o Pedro fala assim, tem uns que passam e falam, pô, tô com o prédio aqui, tem um monte de canoa amontoada na coisa feia. Não, coisa feia pra gente é esse concreto o tempo todo. Quem não lembra dessa Roda Praia? Exatamente. 49 anos, né? E vinha, sou daqui da Praia da Enseada, passava para cá, aquela ruazinha pequena e essa praia enorme, né? Essa paisagem caiçara que sempre existiu. E de repente vem um prefeito que transforma isso, quer ver, acho que isso aqui é uma grande cidade, que é um território tradicional caiçara. Pode ser uma grande cidade, mas não pode perder essa tradição, porque aí perde a maneira de existir. Já estão querendo até mudar o nome, né? Já querem tirar o Tatuba, querem deixar só Caraguá, esquecendo da história nossa, porquê de Caraguatatuba, né? Então, essa luta, como o Pedro falou, Praia da Baleia, em São Sebastião, tem uma placa dessa. Santiago, em São Sebastião, tem 2 placas dessas. Cocanha, aqui, tem uma placa dessa. Curva do Rio, lá de Juqueriquerê, onde é o entreposto de pesca do Pedro Paes, né? Todo mundo conhece que o Pedro sofreu, Pedro Paes. Tem uma placa dessa lá. Aqui na Enseada, no Rancho Dona Jandira, também já temos uma placa dessa. Castelhanos, temos 5 placas dessas em 5 pontos de Castelhanos. Na próxima semana, daqui a uns 15 dias, a gente vai estar lá na Praia da Fome. Quem puder pegar o barco lá na Fome, vamos colocar uma placa dessa. Por quê? É simplesmente uma placa? Não, é uma política pública. A legislação fala que onde é território tradicional, o governo tem que demarcar e tem que garantir a presença nossa. Então, isso é o início. Daqui a 15 dias, o secretário nacional de Pesca Artesanal vai estar vindo aqui no Litoral Norte. Quem está trazendo é o Coletivo Caiçara, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Estava até conversando com o primo aqui,
que a gente precisa fazer uma conversa com ele, trazer o chefe da Polícia Ambiental aqui do Litoral Norte Marítimo para conversar com esse secretário e falar as questões. A gente tem que colocar essas questões. E só se organizando, só fazendo essa organização popular, se juntando primo com primo, para a gente fazer isso. Né? Agradecer muito a vocês, a gente conversou, né, o primo Baguinha está em serviço hoje, não pôde vir, a gente conversou com ele, a primeira pessoa, né, primo Caetano? Que a gente veio conversar assim, né, vamos colocar lá, como pode ser que pesca lá, junto com... Não, vamos fazer sim, vamos fazer. Um primo que eu conheço, né, conversava com a prima aqui desde quando eu tinha 12 anos de idade, conhecia Baguinha, conhecia Anselmo, né, tocava comigo na igreja, nas missas, né, e isso aqui é tudo uma homenagem a esses primos e primas, alguns já se foram, infelizmente, mas é a nossa luta, né, então, convidar vocês, façam parte do Coletivo Caiçara, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, façam parte da luta, acompanhem os projetos que tem aí, e não vamos desistir. A próxima etapa, demarcar, próxima etapa, rancho, próxima etapa, a gente continuar, nosso filho, nosso neto, nosso bisneto, ter orgulho de ser caiçara, não ter vergonha da nossa cultura, ter orgulho de ser pescador, poder ser pescador e tirar da pesca o seu sustento, certo? Era isso que eu gostaria de falar a vocês. Beleza. Tá aberto. Eu queria falar sobre o negócio que nós estamos conversando da tainha, né? E a gente anda como bandido no mar. Eu vou falar para a realidade. Você não pode pescar uma tainha, você não pode fazer nada. Barco grande, igual aquele industrial, é de 40 a 30 toneladas. Nós, artesanais, nós não fazemos o estrago que eles fazem. Nunca na vida nós vamos chegar a matar 40 toneladas de tainha. Eles chegam e pegam aí de monte. Chega na época dela, que agora que vai de abril para maio, junho, é a época da tainha. Nós não podemos pescar. Aí pega você, está escrito na minha documentação, peixe diverso. Poxa, é peixe diverso, então pode pescar peixe diverso. Pega você com uma tainha, você vai ser multado. A multa não é barato. Prende até a canoa. Você entendendo? Aí tem que ficar fugindo, pô. Então, como ele conversou, que vai vir o rapaz que vem para conversar com sobre isso aí, nós temos que unir nós, que pescamos a tainha, para ver isso aí. Porque, poxa, como é que a gente vai viver? Que é a época que a gente tem para a gente ganhar um dinheirinho. A gente não pode. Chega você lá, pega a tua, você, nossa, você é isso, aqui, você não pode estar com a rede. Poxa, tu tem que entender, eles têm que entender, meu. A rede de tainha, nossa, onde que nós pesca, os caras falam, você não pode trabalhar com rede boiada. A nossa rede não é boiada. Eles têm que entender. A rede nossa não é boiada. Boiada é traineiro. O Gilson também conhece que a traineiro é uma cortiça assim, grande, e não dá mais menos de 2 palmos cada rede, né? De cada boia. Que ela trabalha de cima é 40 metros, às vezes 50 metros. Ela fecha com argola embaixo, a traineira. Então a tainha não tem como sair, fica o Kaique dentro só pegando. E quando que não chega na meta deles? Sendo com a canoinha de artesanal, a canoinha de remo, vou fazer estrago? Então a gente está brigando também por isso aí. Já liguei para o Batuba, me informaram que tem que ter uma específica. Júnior. E na licença está escrito peixe diverso, e não tem específica da tainha. Como é que vai fazer? Quem vai dar essa frente de pescar? Você entendendo? O dinheiro que a gente tem não dá para pagar uma multa que eles pegam a gente. E por que outros estados podem pescar? Então é isso, o outro estado pode pescar, e aqui nós não podemos pescar. Santa Catarina pesca direto nas praias. Santa Catarina, rede arrasta, é Brasil, tudo. ué. E para nós está essa coisa que eu queria falar para vocês. É verdade. Igual o rapaz falou. Qual a lei federal, por que lá não pode e aqui nós não podemos. É isso que eu queria entender. Então, aí eu queria entender isso aí. E outra, não tem acordo com a ambiental. Se pegar a gente no mar, não tem acordo, é caneta mesmo, mete multa mesmo, ó, vocês não podem, ó, regulariza. Mesmo com documentado certinho, eles não querem saber. Miguel, tá chegando o tainha aí. Chega lá, vai dar multa de 5 mil reais nele, daí. Como é que ele vai pagar? Não pagar a multa. Entendeu? Então, tudo tem que ver. Agora, eu acho que ambiental tem que fazer a parte deles, mas também tem que respeitar o pescador, mas que nem eu tô falando. O mais antigo, tá? Essas coisas daí. Nós não somos que nem a gente. Eu mesmo saio pescar, sai aí, a gente sai com medo. Eu saio daqui, sai com medo. Ó, o Miguel tá chegando para ti aqui, aí, me dar essas coisas aí, já tá de olho aqui para ver se passa um cara por cá, daqui com medo. Entendeu? Então, é complicado. Então, ele tem que vir explicar para nós essas leis da base ambiental, o que é, o que não é, e escutar nós também. Porque não adianta a gente fazer uma lei e chegar lá, brigando a nós, e que nós tem nosso direito. Entendeu? Ó, vocês não podem fazer isso, mas vai falar para eles, eles vão querer prender a gente. Entendeu? E armada, puxa arma, não são bandidos, você vê. É complicado, tudo é bom você falar que vai vir secretário, um ambiental, entendeu? Chegando na hora, quero ver o que eles vão falar para nós. E tem que escutar, não adianta eles só falar, vocês não podem por quê? Tem que ter um porquê. Tudo tem um porquê.
Entendeu? Você não pode por causa disso. Então, não, quer pescar tainha não tem licença. Por quê? Se é peixe diverso. Entendeu? Então pode sim. Entendeu? Peixe diverso. Se você fala que tainha não é peixe, é passarinho. Pronto, já tá uma multa. Vocês vão com educação, você fala, pô, meu amigo, mas tá aqui na minha licença aqui. Não é peixe? O que é? Passarinho? Pronto, você já tá ferrado. Tem vários, tá a extinção. Extinção. Chega aí, antigamente ficou uma época sem peixe aqui. Entendeu? Agora está começando de novo, está voltando o que era antes. Pescada, não se via mais. Agora tem pescada de boa pescado, corvina, cação, não pode pegar cação, agora mas que liberaram. Entendeu? Porque o cação está de boa, tem cação na beira da praia, está dentro da morena. Não pode pescar cação na beira da praia. Não morre de fome, então. Não vou nem cair na água mais, porque está com medo. A extinção, mas lá no sul mesmo, você está falando, uma raça é toneladas que eles tiram, toneladas. E essa tá aí vem para cá. Então, e aí? Ele herdou o nome do avô, ele é o único bonito que eu né, Neto? E tem outra. O único que herdou o nome do seu avô. Vai ver que até a gente se conhece. Eu sou neta do Sebastião Isidoro dos Santos. Da Náutica Camaroeira. O Neto é o último herdeiro do Benedito Camaroeiro. Que benção. A gente precisa conversar, trocar ideia. Vamos resgatar a cultura. Vamos colocar o WhatsApp aí. Tá. E essa lei de pesca aí, ela não é feita nem para o pescador, nem para cuidar, né? Para continuar a pesca para sempre. É feito, inclusive, para ganhar dinheiro. É feito para eles ganharem dinheiro. Quer acabar com nós? Isso é mercadoria. Peixe é mercadoria para ganhar dinheiro. Não é para sustentar uma família, não é para manter a tradição. É para ganhar dinheiro para esses índios que estão de fora. Vale a mesma coisa para as terras nossas que foram roubadas, né? Foram tudo roubadas essas terras aí. Para quê? Tinha famílias que viviam, que sustentavam uma tradição, perderam terra para fazer empreendimento, pressão lá fora, né? Vem contaminando com esses vales tudo aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então é isso aí, rapidinho, só para colocar. Estão tentando acabar com a tradição, né? Acabar com o povo caiçara. Todo mundo sabe disso. Ele até comentou que acha que... Mas é isso, está colocado, né? Tá todo mundo em cima, assim. E a gente? Né? E a gente aqui? Eu estou chegando agora, aprendendo, conhecendo aí os mais velhos, e eu não quero que acabe, pô. Quero que eu viva isso minha vida inteira, chegar na minha velhice e estar nesse lugar, pisando na areia, com a canoa, podendo viver aqui. Como é que a gente faz isso? Eu acho que é isso, é se juntando, é combinar, a gente tem que combinar entre a gente como é que faz para garantir que a gente vai continuar. Então, combinando de acabar com a gente. Como a gente combina de não acabar? Eu acho que é isso. E aí, o Coletivo Caiçara aí é uma organização, juntos é um movimento somos mais fortes. para a gente chegar junto, conhecer e construir junto. Repete, Angélica. Juntos nós somos mais fortes. Juntos e entendendo como funciona o sistema. Porque eles que criam as leis. Eles elegem os legislativos que fazem as leis e fazem as leis para eles. Os grandes barcos, as empresas, eles pagam para eleger os políticos. Os políticos fazem as leis para avisar a eles. A gente tem que se unir e eleger os nossos políticos também. Para que eles vão lá e nos representem. Se o sistema é representativo, nós precisamos de representatividade, senão não adianta. Entendeu? O coletivo é muito importante para aglutinar as pessoas e as pessoas divulgarem essas ideias. Camilo, deixa eu fazer uma pergunta para você. É o seguinte, em primeiro lugar, é o seguinte, estou transmitindo ao vivo aqui pela Cancioneiro Caiçara e quero dizer, a Angélica foi testemunha disso, a Cancioneiro Caiçara foi a única mídia que, quando surgiu esse problema da pesca boieira, nós colocamos a nossa rádio aqui, o presidente da colônia foi ouvido, né, o primo da Silvia Paz, e lamentavelmente isso voltou, isso é um absurdo. Houve um tempo, eu trabalhei com os índios Guarani, por exemplo, aqui do Litoral Norte, houve um tempo, Camilo, que a Polícia Florestal estava prendendo índio por catar palmito. Meu Deus do céu, se o índio não pode catar palmito, quem que pode? Agora, uma pergunta, Camilo, para você esclarecer para a turma. Eu li há algum tempo atrás que no Chile, o que aconteceu no Chile? Privatizaram a pesca. É isso, Camilo? Parece que tem duas famílias no Chile de empresário que tem todo o direito da pesca lá, no mesmo tempo que privatizaram a água, que veio do governo Pinochet. Você tem alguma referência sobre isso, Camilo? Mas tem... A gente tinha uma projeto de lei para privatizar as águas, né, os terrenos de marinha e as águas, né, Sim. Do nosso território, que privatizando, né, concedendo, eles falam, não é privatizar, conceder as áreas de marinha, é isso, os grandes grupos econômicos vão participar dos editais e vão ficar com a licença
da frente toda da enseada de Caraguá, que vai desde lá da enseada. Continua, porque tudo é a mesma região geográfica, para uma empresa. E aí ela vai dar licença para quem ela quiser, ou cobrar da forma como ela quiser. Assim como são nos parques, né? Os parques foram privatizados, região do Petar foi privatizada, outros são assim. Eles concedem e quem está aqui dentro não tem mais a licença. Aí cada um vai ter que conversar com a empresa para ver se vai poder pagar uma licença para a empresa. Então, tudo isso faz parte de um sistema como um todo, né? Que quer retirar o tradicional, quer retirar aquela população que vive de uma forma que não dá lucro para ele, para dar lucro. E isso que a gente tem que bater o pé. Não, nós estamos aqui antes disso, né? Nós estamos aqui para lutar e nós estamos aqui de forma organizada para vencer. E a importante é isso. Ah, mas nós somos só 40 pessoas aqui. Somos muitos, né? Nós 40 temos primos, temos irmãos, temos pais, temos filhos, e vamos fazer a luta nas escolas. A gente tem que ir para as escolas, né? Hoje São Sebastião está tendo um negócio legal nas escolas municipais, né? Uma fala sobre a questão caiçara. Várias pessoas do coletivo estão lá. A gente tem que ir para as escolas, tem que falar para os nossos filhos, para os nossos netos, essa questão. E quem vem é o Cristiano Ramalho, é o secretário nacional de pesca artesanal, né? Vou falar para o primo Silas, que trabalha na Secretaria aqui de Meio Ambiente e Agricultura, para estar conversando com vocês, para marcar o dia, para a gente estar fazendo essa conversa com ele, né? Porque, como o Jacob colocou, você contar nos últimos anos, quando tinha ministro de pesca ou a Secretaria Nacional de Pesca, são todos catarinenses. Inclusive, quando foi o ministro da Pesca, há 2 mandatos atrás, ele era a segunda família com o maior número de barcos, né, traineiras de pesca do país. Então, por que será que as leis são feitas para isso? Mas vamos lá, vamos lutar, vamos fazer a nossa luta pequena, que vai se tornar grande, forte e vencer sempre, tá? Então, palmas pra gente, resistência caiçara sempre. Não sei se você conhece, meu nome é Angélica, nascida, criada aqui, tem a Seminha ali também, Pedro Caetano, tem a Edna, minha prima. Dito Pedro. Dito Pedro, tem o tio Miguel aqui, tem o tio Dito, tem o tio Pindá, o tio Vaguinha, que são os pescadores, né, que são mais antigos, né. Então, eu, há 3 anos atrás, decidi lutar pela nossa cultura caiçara. Eu e a Edna, nós somos prima, né, ela é filha do seu Dito, eu sou filha do Anselmo, meu pai e minha mãe morreram na pandemia agora, o meu pai também era pescador, né, minha mãe pescava, eu fiz até uma lanchinha ali, depois quem quiser ver, fiz a réplica da minha mãe ali. E eu estou junto nessa luta aí, por quê? Eu acho muito importante não deixar a cultura caiçara morrer, porque faz parte da nossa vida, gente. Você sabe, a gente cresceu aqui, então a nossa luta, a minha e a Edna, a gente queria estar fazendo aqui um rancho de pescadores de pau a pique, onde a gente possa contar a nossa história. A Edna até fez faculdade para se formar em história, para poder estar contando a história da nossa gente, né? Graças a Deus eu tenho aqui o meu tio ainda, que é pescador artesanal, ele não sabe fazer outra coisa, né, tio? Assim, ele desde 14 anos na pesca, o meu pai também foi criado, nascido ali na Praia Brava, ali, né? Era ali com o meu pai. Meu pai, então, ele nasceu ali na Praia Brava, ele pescava, então ele contava para mim que com 12 anos, ele ali pescando com meu avô, ele tinha que ficar na praia, então ele tinha medo de fantasma. E a gente tem essas histórias. A gente tem a história de lobisomem, a gente tem história de fantasma, a gente tem história eu tenho uma história de estar carregando uma cabeça de caçoa, porque tinha muita caçoa, e o tio Dito pegava as caçoas, colocava aí na beira da praia, a gente pegava as cabeças para tirar a boca, para embalsamar, para a gente poder vender. E certo dia eu fui com meu irmão subir ali o terrão da Camaroeiro, a cabeça da caçoa desceu e pegou na perna dele e rasgou a perna dele. Então a gente tem muita história, a gente quer resgatar essa história, mas para isso a gente já teve várias vezes com o prefeito, eu tenho uma audiência lá marcada, ele nunca marca, para que a gente esteja falando sobre isso que você falou, tio, da pesca, porque se a gente não tiver o prefeito, os vereadores ou coisa ajudando a gente fica assim, ó, com as mãos atadas. Por quê? Porque a gente precisa de ajuda. A gente tem que lutar. Eu estou muito feliz, viu, Pedro, por essa placa aí. Nossa, você nem imagina como que eu estou feliz de saber que a gente ainda tem um pedacinho aqui para sentar e contar história,
O Adilson, olha o seu Jorge aqui tralhando a sua rede. Seu Jorge é um pescador antigo também, né? Você, né, também. O meu irmão também pesca, mas ele pesca de lanche, então é geração surfista, né? Então, mas é pescador. E viva, né, desse... É que tem o... Eu gosto de contar a história. Se vocês verem ali, tem um pescador ali que ele está de manga comprida, porque o pescador não tinha protetor solar, então eles iam de calça social, calça e camisa social. Então eu também estou trazendo nas minhas pescas a história de Caraguá, né? Graças a Deus tem bastante gente comigo aí, e a nossa luta, Edna, não vamos desistir. Nós vamos trazer, viu, Seminha? Também, Pedro, a gente quer trazer para a gente contar a história, para a gente poder sentar e os pescadores estarem ali sentados, tralhando a sua rede, que nem o seu Jorge está aqui, e tomando um café com garapa, comendo um viradinho de banana, uma farinha de milho, um anguzinho. A minha intenção, e a de todos que estão aqui, é essa, sabe? Que nem eu estou falando, juntos nós somos mais fortes, né? Então, olha, eu tenho o pessoal de Marizias aí. Quem que é de Marizias aí? O pessoal aí, ó. Eles vieram para escutar a nossa história, eles também vão somar com a gente. A gente vai conseguir, eu creio que nós vamos conseguir. Está com uma casa de caiçara aqui, nesse lugar. Não sei de que forma eles vão fazer isso, quem vai nos ajudar, mas nós não vamos parar. Edna, quantos anos a gente está nessa já? Eu vou falar rapidinho, eu sou a Edna, eu sou filho do Chico. Então, até então, é o irmão mais velho do meu tio. E a gente, aqui é o quintal da nossa casa, né? O Chico está com quantos anos? 78. Ainda está nativa, cadê meu pai? Aqui, né? Então, meu pai vendia aqui na mureta, né? Meu pai pescava, antigamente não tinha os entrepostos. Meu pai vendia aqui na frente, então pegava água do mar, montava a mesinha, nós pegávamos água para lavar o peixe, para limpar. Então, era tudo feito aqui na avenida, não tinha nada, né? E a gente cresceu assim. Eu também acabei me casando com o Luiz, que acabou virando pescador também, né? E eu fiquei a vida inteira, a gente ficou na lida do peixe, e aí a gente foi para o entreposto de pesca, na época que o Morabeb construiu lá em 82, e a gente foi para lá, criei meus filhos lá, né, na beira da água mesmo. E aí, quando eu completei quase 40 anos, eu resolvi fazer faculdade e quis fazer história. Falei, vou falar um pouco da minha cultura, né? E meu trabalho de conclusão foi histórias e memórias de pescadores da Praia do Camaroeiro. Então, eu trabalhei a história aqui da nossa praia e usei as falas, né? Usei muito fotos, e eu mesmo trabalhei com as fotos. E eu queria falar da minha. Então, foi fácil para mim eu trabalhar no PCC falando da minha história, recuperando a minha história. Nem resgatando, não gosto muito de falar resgatar, eu acho reacender, reaviver a nossa história, né? E somar, e aí eu acabei trabalhando na prefeitura, eu sou da prefeitura também, nesse momento eu estou afastado devido ao acidente que ele sofreu no mar, né? Perdeu a mão no mar, e eu acabei afastando, mas aí eu fiz a pedagogia e eu estava trabalhando, até para Grossal, né? Um projeto Meu Pequeno Caiçara, que até o mentor das escolas, tentei introduzir nesses anos do meu projeto, eu apresentei em várias escolas aqui de Caraguá, onde eu trabalho, que é o cotidiano na vida caiçara, com os pequenos, desde o berçário até o ensino fundamental. Então, graças a Deus, eu consegui levar esse projeto para as crianças, foi maravilhoso. Então, eu tenho os objetos minis para trabalhar com eles, as redinhas de pé, foi assim, coisa mais linda. Tenho tudo fotografado, fui para o Unital, apresentei lá. Enfim, mas assim, a gente não tem essa coisa dos órgãos que poderiam estar, porque na realidade eu queria implantar dentro das escolas. Vamos fazer uma aula teórica todo semestre, tudo, eu não sei como, mas assim, o que eu pude fazer, nesse momento eu falei, estou afastada, devido, né? Mas aí eu tenho que voltar, né? E aí eu tenho esse projeto já há anos, que é da construção do local para nós expormos. É um local caiçara, né, onde a gente vai ter toda a história do Camaroeiro, de Caraguá, as fotos, a gente tem muitas fotos antigas, dos pescadores que moraram, que participaram, os objetos, tem um projeto de recuperação dos objetos das famílias aqui do bairro. Então, só que nós temos que ter esse espaço físico, a gente tem que ter. Então, esse é um projeto que eu e a Angélica já estamos batendo faz tempo, já tem mais uns 10 anos que eu estou engavetado, mas assim, acho que agora é o momento, a gente une força, e tem esse espaço. É que nem tinha o bar do Catira aqui, a gente chegava, tinha aquele monte de coisa, esse espaço era muito, mais ou menos aquilo.
entendeu? Fazer aula. Coloca um para fazer, ensinar rede, fazer rede. Tem um tio Baguinha que faz a canoa, entendeu? Meu pai mesmo. Então, trabalhar com os alunos, formas de como fazer, cerâmica, os artesanatos, ter um espaço para nós trabalharmos aqui na Caiçara, dentro da nossa comunidade pesqueira aqui. Então, é isso que eu tenho que falar, eu tenho, mas... Não sei se eu vou fazer aí. Eu tenho balinha para canoa, então até eu comentei, porque além do rancho, nós temos um espaço meio afastado, não muito afastado, tudo conjunto. Para pegar e colocar para o baguinha, então, uma coisa para o baguinha começar a fazer a canoa, na folga dele, devagarinho, e tudo junto ao espaço de vocês também. Uma cadeirinha, uma mesa lá, as fotos de antigo, tudo isso. Botar um espaço só para você, além do rancho. Para ter isso também. Outra coisa também, até conversei com o Miguel sobre as canoas, isso aí mais para o futuro. A canoa do Pedro aí, não sei o que ele vai fazer, isso aí, que o Miguel sabe, qualquer coisa tira daqui, ó. Isso aqui é o certo, fazer um cavalete e jogar ela aí, arrumar um espaço e deixar essa canoa aí em cima do cavalete. Como tinha aquela canoa grande lá na ilha, da Barra, na Barra Bela, não foi lá, né? Lá na ilha. Uma canoa de na Vila Bela. Estava coberta até. Então, por acaso, assim, para chamar mesmo de pescador artesanal de verdade. Entendeu? Para não deixar morrer. Porque hoje em dia tem muita gente desistindo de pescar. Por causa dessa documentação mais ambiental que está em cima de nós. Na verdade, todos aqui têm uma ideia, né? E se cada um colocar sua ideia somando, olha, vou fazer isso. Mas essa ideia eu acho que é de todo mundo, viu? Então, a ideia eu acho que todo mundo está pensando a mesma coisa. Então, onde que vai dar certo, entendeu? A gente já fiz até o seu rolo na maquete. Não, o Tibide. Eu tenho meu coxinho, eu tenho... Eu queria saber por que do apelido Tibide. Não sei, meu pai que deve saber. E aí a gente tem muita história para contar. Por que Tibide? Do quê? Vídeo. Hã? Vídeo? Tibidi, não é? É Tibidi. Outra coisa também nesse projeto aí, a gente uma hora fazer uma passeata também ali no calçadão, tudo, com bandeira, com tudo, sabe? Dos pescadores, da associação, né? Vamos fazer isso aí, vamos unir, né? Mostrar que nós estamos fortes. Eu queria andar pela cidade. Eu queria contar uma história engraçada aqui, aproveitando a fala do Dito Pedro aqui, rapidinho. Faz tempo que eu ando atrás do resgate, até eu queria pedir para os caiçara mais antigos, mas provavelmente pouco vão conhecer, da história do vô do Dito Pedro. Quem que é o Dito Pedro? Benedito Pedro Nepomuceno de Jesus. Benedito Nepomuceno de Jesus Neto. Ele é sobrinho neto do Tião Mariano, sobrinho neto do
um vulto subindo assim, rapaz, aqui, branco, sabe? Subindo lá, que vai lá pra pedra da feira, sabe? Caminhando assim, um vulto branco mesmo. Aí eu já fui entrando pra dentro da água, pra lá, sabe? E o cachorro, daqui a pouco, não, os cachorros começaram a latir, né? Aí ele subiava assim, sabe? Lá de cima, o vulto branco. Subiava os cachorros, eu disparei pra dentro da água. O que é isso? Essa é a história. Vai ver que era seu avô. Essas histórias. Vai ver que era seu avô que estava grande. Então, é disso que eu estou falando, fazer um lugar para a gente poder contar Uma água, uma cerveja. Se alguém entrar em contato com esse Marco Aurélio, lembrar dele das raízes brasileiras. Sim. Na realidade, todo mundo pode fazer isso, porque tem um e-mail institucional oficial. Todo mundo deveria. Não, mas o pessoal do coletivo é mais fácil. Então. Porque ele tem uma coisa, esse Marco Aurélio não gosta muito de se aparecer, né? Entendeu? Então, cara, é sempre importante entender a questão sempre. Vamos lá, gente. Isso aí, Júnior. Seminha, eu queria ouvir sua opinião. Eu já falei para você. Fala para cancioneiro Caiçara aqui, fala para o povo. Eu estou muito feliz hoje por mais essa vitória, com essa placa aqui no nosso território. Isso é muito importante para nós. Beleza, Seminha? Seminha é a grande escritora Caiçara. É. Aê, pessoal! Essa história do Dito Camarão é interessante. Nossa, pior. Eu achei a foto dele. Achou? Achei. Eu falei com a Ana, não sabe quem me deu a... também. A Ana não sabe. Ninguém sabe. Ô, Neto, a avó do Neto você conheceu? A avó do Neto, Maria Gonçalves? Qual é o nome de Maria Gonçalves? A Maria Gonçalves, essa sempre deve ter conhecido. Conheceu? Você conheceu o tio Mariano? O tio Mariano morreu com esse filme também. Essa turminha. E o meu avô morreu em 50. É isso aí. Parabéns, Camilo. Parabéns. Você. A Vanessa ali vai passar do coletivo. Você comunica muito bem. Mas eu tenho mais peça em casa. Se vocês também quiserem ir lá olhar, eu moro aqui pertinho. Eu moro na frente daquele prédio. Vai levar esse pescador aí. Você gostou? Camilo, parabéns pelo trabalho. Qual a sua avaliação de hoje aqui? Muito boa, Pitágoras. É isso, a união do povo, né? Às vezes a gente... O Camilo adquirindo aqui uma peça da Angélica. O coletivo Caiçara vai adquirir, depois vai fazer um sorteio aí entre os membros, quem vai ficar com... Tio Chico, é isso? É o meu vô Chico. Vô Chico. O Chico Vitorino, posso contar a história do Chico Vitorino? Eu passava aqui na década de 80 e via o pessoal Caiçara tocando choro. Aí eu disse pro Tião por isso. Eu um dia escrevi uma história que o choro começou aqui. Com eles, com o pai do Anselmo, com o Tiãozinho. Aí eu falei pro Tião, o Tião foi me contar a história, Zé. O Chico Vitorino era o líder, provavelmente eles tocavam fandango, uma música muito simples. Eu sou músico, então eu entendo. Eles começaram a ouvir choro no Rio de Janeiro e começaram a tocar choro. O Chico Vitorino, eu tenho o nome da banda inteira, e o Chico Vitorino era o líder dessa banda. Na verdade, o Anselmo Sete Corda, ele é herdeiro dessa turma, ou seja, em 1958, 60, eles faziam choro aqui. Depois eu vou te mandar essa história. Então é referencial esse Chico Vitorino. Diz a Angélica. Você vê que todo mundo está querendo lutar, mas
A gente tem que unir para conseguir fazer uma luta qualificada, uma luta forte, uma luta que vá trazer resultado, né? Porque às vezes uma pessoa, duas tentando fazer com que a Secretaria de Cultura de Educação implanta as questões diferenciadas, que implantam a Secretaria implante o rancho, não consegue, mas agora um movimento de 3 municípios vai lá na SPU, traz a SPU aqui, traz o secretário de Agricultura, de Pesca Artesanal, que vai trazer daqui a 15 dias. O próprio Marco Aurélio, né? Tem que dar... O próprio Marco Aurélio e outros que estão aí, e falar, olha, tem que colocar, tem que fazer, a luta é essa. Um abraço, Camilo, muito obrigado. Tchau, tchau. Grande Zé. Eu vou lá na... Como é que é o nome daquele pescador ali? Pensar em... É o filho do... É neto do Tibide. Filho do... Ah, o neto do Tibide. Filho do Jorge. É. Do Jorge. É Dilcinho. Ô, Dilcinho! Não empresta. Estamos ao vivo aqui. Qual que é o Dilcinho, filho do Tibide? Primeira pergunta, Dilcinho. Eu vi uma vez a história, o Beto Arouca acho que contou a história do seu avô. O apelido do seu avô é um negócio de Tibidi. Eu tive de Tibide. Não sei, mas é porque parece que teve uma, não sei, que ele falou numa pesca, tal. Eu Tibedi. Aí ficou Tibide, tem uma coisa dessa? Eu não sei não, pode ser tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Porque ele tava, senta aqui, né? Ele tava pescando, não sei o que, eu ia pescar, mas como é que você foi? Ele falou Tibidi. Aí ficou Tibidi. Aí pegou, tive que ir. Tive que ir, ficou Tibidi. Porque o Tião, o Purissa, o Sebastião Messias é meu professor de Camaroeira, professor de Caiçaria. O Purissa, sabe qual é o apelido do Purissa? Por quê? Não. Porque o dito Purissa, o pai do Tião, ele falava, é Purissa mesmo. Em vez de falar por isso mesmo, ele ficou Purissa. E dá um sentido legal, que dá um sentido de puro, né, também, por isso. É muito legal aí. Aí que pega as coisas, né? Porque não é à toa que tem uns que me chamam de Jorginho, outros me chamam de Tibide, outros me chamam de Bagrinho. Tudo assim, entendeu? Meu pai já é barco. De barco. Construtor de barco. Entendeu? Então, fico nisso, porque isso daqui eu já fui pedido por causa do meu avô, né, que nunca teve nada. Uma vez eu falei com a pessoa aí para colocar o nome do meu avô, uma praça, uma rua, essas coisas. Mas nunca teve. Absurdo. Nunca teve. E colocaram o nome do boneco que nem se enterrou aqui em Caraguatatuba, então, na avenida inteira. Então, você vê. E no meu avô, no hotel, não tem nada. O meu avô, eu acho que tinha uns 10 anos, 11 anos. Eu morava aqui perto da escola de Piranga. Você está com 60 anos mais ou menos? Estou com 50, vou fazer 56. 56. Aí, o meu avô chegava, eu ficava lá na beira da praia, meio-dia, uma hora assim, em frente à Bela Vista, o meu avô puxava a canoa dele lá. Aí ele chegava, olhava assim, tava aquele pano aberto e vindo, né, pano, né? Ia no remo e voltava pano. Eu esperava ele puxar a canoa. Eu com 10 anos. Você explica para quem não é pescador o que é ir de remo e voltar a pano. Porque assim sai a remo, a canoa remo. Você vai remando até a Ilha Bela, remando até a Ilha Bela. Ele ia pescar só no canal, na Ilha Bela. Caraca. Saía daqui lá. Quanto tempo de remo daqui lá? Vai dar mais ou menos uma hora, hein? Uma hora e pouquinho. Não, vai dar mais, uma hora a gente leva de barco. Vai mais. Umas 4 horas? Mais ou menos, umas 3 horas aí. 3 horas. Mas aí voltava no pano que aí voltava de fora. Uma vela. Isso, a vela. Aí meio-dia, uma hora, aí começava a ventar de fora. Aquele ventinho de leste. Sei. Aí ele vinha, armava o pano e estava indo embora. Aí eu chegava no meio da praia, já vinha tudo com a fieira. Betário, curvina, pessoal de linha, né? E tudo na fieira de cipó. Porque quando eu chegava, eu vendia os peixes dele, aí ele ia pro mato, cortar cipó pra... Eu via tudo certinho. Fazer a fieira. A fieira, vinha tudo prontinho. Aí eu ajudava ele a puxar a canoa, ia ela em casa, né? A gente morava nos fundos, a minha tia da canoa no meio, e ele morava na casa da frente, né? Aí ele ia pra cá, tomava um banho, né? Vestia aquela calça dele, aquela calça de oficial, né? Ele tinha, aquela camisa dobrada aqui, eu saía com ele pra rua, pra vender. Ele colocava tudo na fieira, aquele pau nas costas, e com peixe. Hoje, se for fazer isso, deixa livre. Entendeu? E saía pro meio da rua, vendendo que eu saía junto com ele. O Neto, o Tibide que ele está falando aqui, vem aqui, Neto. O Tibide é uma das referências aqui um dos nomes mais populares aqui, né? É Tibide, Tião Isidoro, Purissa, o Bidico, mas tem nomes que são assim, que ficaram folclóricos, né? O Tibide, até a turma atrás da busca do Tibide, né? O apelido do Tião Bota, por que é Tião Bota? Né? Por que é Zé Catira?
Depois eu acabei descobrindo, você sabe o apelido do Zé Catira, não? O Zé Catira é porque ele gostava de dançar catira. E o Tião Bota porque ele Catira gostava... é uma dança? É dança catira. E o Tião Bota porque usava bota, né? Era chique na época, né? O bota. Então, na verdade, você ficou... eu não sei, eu acho que eu vou preferir colocar de bagrinho. Não sei se eu comecei a pescar com uns 13 anos. Né? Era um bagrinho. Eu batava muito bagre, esse bagre amarelo. Tá muito bagre. Então, acho que ficou. Né? Aí meu pai também, meu pai é bagre, na verdade, né? Meu pai é bagre. Então, mexendo de bagrinho. Alguns da cidade que a vezes pode não estar aqui, mas me conheceu meu avô, né? Que ele é aquele Wilson Rangel. Não, mas o seu avô é o que eu tô falando para você. Por exemplo, eu não sou frequentador do Camaroeiro. Eu conheço, na verdade, poucos pescadores. Por exemplo, eu conheço o Tião Bota por causa da música, né? Por causa da política, às vezes. O Tião, por isso, eu conheço por causa da música, por causa do fora. Mas não sou, assim, frequentador assíduo do bairro. Mas tem nome que é referência. Caco, Tião Bota, Zé Catira, Tibide. E esses caras que tem um apelido diferente, eles marcam, né? Marcam. Mas como muita gente fala comigo, você é neto de quem? Sou neto do Tibide. Ah, Tibide, entendeu? Ninguém sabe. Ah, sou filho do Jorge. Não, Jorge ninguém conhece. Não. Ah, neto do Tibide. Ah, Tibide eu conheço. Eu comi muito peixe dele, assim. Isso. Entendeu? Depois que ele fez um carrinho. Aí mas você pôs no carrinho no meio da rua com ele. Você falou uma coisa interessante ali, da importância de ensinar para a juventude caiçara nata e para os caiçara convertida, molecada nova, né, a arte da pesca. Sabe que tem uma coisa muito importante que eu estava pensando aqui? O seu Albertino Orlando, pai do Tininho, quando ele mudou para Caraguatatuba, sabe o que ele falou para a mulher dele? Nós temos, não sei, tem bastante filho, Caraguatatuba não vai faltar comida para gente. Se você ensinar o caiçarinha lá do Travessão a pescar, fome ele não vai passar, pelo menos para ele. Sim. Então, hoje em dia, na verdade, assim, o que está acabando os caiçara e pescador? Da Bental. Isso não tem como tirar. Isso é absurdo. Não tem como. Foi esse escuta que foi falado. Se não fosse esse problema, já tinha bastante pescador. O cara que está começando a pescar, ele vai lá e tira o documento. Ah, nunca entrou no mar. Eu tenho um filho de criação aí, o meu filho, que é pescador também, o Neto sabe. A gente sabe da história nossa, entendeu? Eu vou começar a falar detalhado. E ele pegou um barco grande lá em Santos para trabalhar e chamou esse meu filho de criação para pescar aqui. Que não, eu quero pescar. Nunca pescou na vida, nunca entrou no mar, nem numa canoa. Aí foi lá no Batuba e tirou o documento, a carteirinha, que a gente tem. Aí fui lá, só que não aguentou, veio embora. Tem o documento, foi lá no Batuba, tirou rapidinho, o documento, tá certinho. E entrou pro mar e não aguentou, passou mal, não foi mais. Entendeu? Tem gente, tira a carteira, entra no mar, não aguenta. Tem uns que fica. Tem uns que tá pescando, gosta, não fica enjoado, entendeu? E não tem documento. Aí vai precisar tirar documento, você não pode porque é isso. Entendeu? Então, muita coisa. Mas tá morrendo o pescador por causa disso. E uma família, por exemplo, que tem muito por aí, muita família pobre, né? O cara não tem uma mistura, se ele aprender um pouquinho de pesca, não ficar em injeção de saco de polícia ambiental, o cara pode ir ali e pegar a misturinha dele. Pode. Não é, Neto, não é minha profissão, mas vou ali pegar a misturinha pra mim. A gente sempre conversa sobre isso aí, por quê? Eu não falei, tudo tem um porquê. Por que não pode jogar uma tarrafa? Por que não pode cercar uma tainha? Mas deixa eu perguntar para você, e essas marinas que tá cheia ali no Juqueriquerê, aqueles barcos, quantos danos ambientais não causam aqueles barcos lá? Então. E não olham isso? Não olha nós. É porque eu quero falar um negócio para você. Nós compramos essa briga com o Cancioneiro Caiçara em 2021, quando começou essa questão da boieira aí. Depois teve uma portaria que suspendeu, teve um acordo, e essa portaria foi suspensa, então está proibido de novo. A rede boiada sim está proibida. Tá. Agora vai para você. Mas a rede boiada ela causa dano? Não causa dano nenhum. Explica para mim. Não causa dano. Explica por que não. É assim, ó. O peixe, ou ele dá em cima d'água, ou ele dá no fundo. Sei. Nunca dá em meia água. Pode achar algum peixe, uma mãe de peixe em meia água, mas ele sobe ou desce. Sei. Entendeu? O que acontece? Eu trabalhei muito com rede boiada, na produção de soroca, tudo. A soroca é um peixe boiado. Dá no fundo também. Nunca dá em meia água. Eu não sei quem inventou esse negócio de meia água. Não pode ir rede boiada. Tem que ser meia água. Eu tive assim 2 metros para baixo. Como que você vai colocar uma rede? Isso eu quero que ambiental, ou alguém que fez essa lei, explique para mim. Assim, você acha que não pode trabalhar com rede boiada? A rede tem que ser
abaixo, 2 metros para baixo, 3 metros para baixo, 1 metro para baixo. Como que eu vou conseguir colocar uma rede assim, em meia água? Fala para mim, como é que eu vou conseguir? Ou boiar... Vem me ensinar, né? Não, eles deviam vir aqui ensinar vocês a pescar. Estão para vir. Não. Estão para vir. Será que eles inventaram uma técnica nova? Vem explicar aí. E você acha que eu não vou perguntar? Eu pergunto, eu falo. Vou chegar para o da ambiental que vai vir aí. Se escuta aqui, a rede boiada é proibida. Me fala uma coisa, tem a lei, pode, ou é no fundo, ou é meia água. Como que eu vou colocar uma rede meia água? Fala para mim, quero que você me explique. Deixa eu só perguntar um negócio para você, por exemplo. Quantos pescadores, mais ou menos, tem aqui hoje na Ativa? Nativa... Mais ou menos aqui no Camaroeiro. Eu acho que uns 5, 6, né? 5, 6. 5, 6. Agora, o dano que... se sair, por exemplo, o Batuba diz que tem 4 mil pescadores na colônia registrados lá. Se sair 4 mil pescadores para pescar hoje, e uma traineira dessas japonesa aí, quem que arrasta mais peixe? Quantos, é uma pergunta interessante, quanto de peixe? Uma tonelada. Ela pega uma tonelada? Não, uma tonelada não, mais tonelada. Uma traineira? Ele faz um cerco que precisa de outro barco. Justo. Carregar. Então a traineira pega várias toneladas. E 1.000 pescadores, o pescador pega em quanto em média? Em média. O pescador, às vezes você acerta o cardume. Mas no máximo você consegue quanto? Se pode ir lá largar, eu pego aí uns 30 quilos de peixe, 40 quilos, 20 quilos. Às vezes você não pega um peixe, já aconteceu comigo. Ou seja, se todos os pescadores registrados só na colônia de Caraguatatuba, acho que tem uns 400, de Batuba. Se juntar, por exemplo, todos os pescadores do litoral norte, 5 mil pescadores, entre os que estão nativos e outros que estão descansando, 5 mil e uma traineira, a traineira dá mais prejuízo que ele. Muito mais. É absurdo. É absurdo. Isso é o que aconteceu no Chile, eles estão privatizando. Você está entendendo? Isso tem grupos de pesca grande pagando para ter esse tipo de lei. Agora você veja, por exemplo, a absurda lei da taboa. Aonde que quantas pessoas, Jorge, você que é caiçara, quantas pessoas você conhece que usam taboa? Acho que se abusar aqui em Caraguatatuba não tem 10 pessoas que fazem artesanato com taboa. Não tem. Sempre tem. Ela começou depois da morte da mãe dela, graças a Deus. Agora, morreu em 2020, 2019. Agora, veja só, Jorge. Deve ter 10 pessoas aqui em Caraguatatuba que trabalha com taboa. 10 pessoas. Aí tem uma lei que proíbe essas pessoas. Como é que essas pessoas com um facãozinho, como é que corta a taboa? Não, e outra, taboa e tem outra. Você sabe que, pode ver, a gente, para armar rede, a gente usa a bandeira. Sabe disso? A bandeira é feita do quê? É feita de bambu. Lá no descendo tem bastante bambu. A gente vai lá cortar bambu. Tá descendo. Se a ambiental parar, ver nós com o bambu na mão, já não pode. A gente crime ambiental para cortar um bambu. Entendeu? É isso que. E tem outra. Qual o direito do pescador? Pô, isso aqui é igual o direito do palmito. Mas que nem o Camilo falou lá, de negócio. Toda vez que a gente tirar foto na praia, eu procuro não ver prédio. Sim. Porque isso daqui que tá aqui não é beleza, não. Eu acho que não. É que não. Agora, eu vou falar um negócio pra você. O Dadinho falou pra mim, o Dadinho é caiçara antigo, ele falou que em 1940, tudo isso daqui era mangue. Ou seja, essa avenida da praia, ela faz parte do mar. Agora pode botar asfalto aqui. Não pode. É areia, que era areia aqui. É areia. Botaram asfalto aqui, né? Tiraram, inclusive, aquele paralelepípedo que era melhor, mas nem precisava de colocar. Avenida de praia tem que ser gramado, alguma coisa. Tem vezes que eu pego umas fotos assim. Aí Dilson, aí pode, por exemplo, asfaltar aqui, destruir, asfaltar a praia. Asfaltar a praia, isso pode. Isso pode. Agora, pescar não pode. Não pode. É isso que eu queria de explicação. Eu quero marcar com você essa semana uma entrevista. Sim. Vou pegar o telefone seu com a Angélica, para a gente retomar essa luta da pesca boieira de novo. Tá bom, Dilson? Porque assim não pode. Eu mesmo, eu sou assim, ó. Eu comecei com rede de fundo. Meu pai, até hoje eu falo, meu pai não teve condição de me dar um barco para trabalhar. O que ele me deu, quando eu comecei a pescar, foi uma canoa remo. Uma canoa remo. Um remo e uma redinha baixinha, assim, ó. Entendeu? Aí comecei a trabalhar. Sei.
Você largar a rede da praia, foi aonde que a gente barca amarela, quando eu pegar, eu via de manta na rede, ficava tudo contente. Eu com 13 anos. Pô, isso aí dava para aquele seu Tião roncador, não sei se você lembra dele. Lembro. Tião roncador, vereador. Não, roncador não. Outro. Seu Tião. Meu pai sabe quem que é? Um desse tamanho assim, ó. Eu sei, eu morava aqui para trás. Labareda? Não. Não, tinha um Labareda e tinha outro. Sei, brancão, fortão. Eu não sei se é pai da Carmen. Sei. Da Carmen aqui do Conde, uma coisa assim. Meu pai sabe o que é. Então eu dava o peixe para ele vender. Ele saía vender tudo, daqui a pouco ele tá com esse dinheirinho. Ué, fica tudo contente, eu com 13 anos. Entendeu? Aí, quer dizer, meu pai nunca me teve oportunidade de me dar nada. Aí comecei com uma canoa remo. Aí que foi. Hoje eu posso falar que meu filho está com 14 anos, vai fazer 15. Né? Hoje a molecada sabe como é que é. Que a coisa, ele trabalha um trenzinho lá. Né? De personagens, essas coisas. Bom, hoje, como eu falei, hoje, graças a Deus, ele tem uma coisa para ele. Eu tomo uma bateira, né? Tem uma bateira de camarão, cansada, e tem um barquinho que eu peguei também. Isso aí é para ele, para não trabalhar para ninguém. Mas tem uma coisa. Para se enfiar na pesca. Meu pai não tem, entendeu? Mas ele, por enquanto, não está querendo. A classe de pesca, aqui você pode até perguntar para qualquer um aí. Quem está seguindo a classe de pesca até hoje, desde a época do meu avô, na verdade, é só a nossa família do Timídia. Eu tenho meu avô, meu pai é aposentado, tem eu, por mais que eu mexo com barco, mas eu tenho documento, comecei a pescar com os três, vou voltar de novo. Então, meu filho que está lá com 30 e poucos anos, quarta geração, única família do meu avô. Deixa eu perguntar um negócio, se você concorda com a minha ideia. Por exemplo, o seu filho não está pescando, mas ele é pescador. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo na Rádio Joban, é aposentado da prefeitura de Ubatuba como fiscal. Ele é poeta, teve um tempo que ele parou de pescar, que ele tinha dó de peixe. Agora eu pergunto para você, o Joban, por exemplo, faz 50 anos que ele parou de pescar. Mas ele deixou de ser pescador? Não. Não, a hora que ele quiser, se ele precisar, com certeza. Ele é pescador, então o seu filho é pescador. Tá aí o exemplo do Dito Pedro, o Neto. Sim. O Neto, o avô dele foi um dos pescadores mais tradicionais aqui do bairro, da política, né? O Dito Camaroeiro. O Neto trabalhou para cá, para lá, e agora, com 67 anos, voltou para pesca. Não voltou, ele nunca tinha saído. Não é isso? Porque o Neto, na verdade, ele... É assim, uns tempos até começou a largar uma redinha tudo aí. Mas ele não, assim, aquele negócio que você está falando. Ele nunca, aqui, eu sei, ele nunca pescou aqui, Nunca pescou? Não, nunca pescou. Mas da onde que ele vem? Qual a família que ele vem? Mas isso que eu estou falando para você, ele nunca pescou, entendeu? Ele nunca praticou a pesca, mas sempre deixou, sempre foi pescador. Eu digo para você o seguinte, eu digo para você o seguinte, a Angélica é pescadora, a Iracema é pescadora. Sim. Você acha que se a Iracema precisar pegar um barco e sair e pescar, não sabe? Não vai exercer. Tchau, garotão, um abraço. Tudo bom. Não é isso? Ela não exerce porque ela não precisa, ela não quer, mas ela sabe. Vai, obrigado, um abraço. Vai te falando aí. Então, Dilson, eu vou ligar para você e vou falar com você de novo. Vamos retomar essa luta aí. Valeu, obrigado. Então, porque E você sabia que o secretário principal do Lula é daqui, o Marco Aurélio? Sim, você estava falando lá. Você estava falando, eu ia falar, mas esqueci. Vamos tentar uma coisa. É bom a gente conversar nós dois. Senão aí abre aquele... Como ele está aí, secretário do Lula, ele pode dar uma força aqui para nós. Se ele realmente, se ele está falando, ele é daqui, tá, essas coisas, Caiçara, então eu acho que ele pode chegar a rever o que é essas leis, que tá aqui, a lei vem de lá para ambiental chega aqui e cumpre em cima de nós. Então tem que ver todas essas leis. Ele pode, se você tiver em contato com ele, sei lá... Sim, eu vou falar com o pessoal, falar com ele para ele retomar isso aqui. Ele pode até vir aqui. Exato. Por exemplo, o Wilson Carvalho, o doutor Wilson Carvalho, que morreu agora há pouco tempo, médico. O Wilson nasceu na cidade, mas ele não é da cidade. Sim. O Wilson, a mãe dele nasceu aqui, ele é daqui, ele é do Camaroeiro, é pescador. Então, esse Marco Aurélio, por exemplo, que é ministro do Lula, se ele tivesse nascido no Japão, ele não era japonês. Sim. Porque quem que é você? Eu sou filho da professora Bernadette, que é neta do Tião Camaroeiro lá do Ipiranga,
que você carrega no... Qual a sua história? A minha história é a história da pesca, a história do camaroeiro. Então, isso daqui, os árabes cultivam muito isso. Não interessa onde você nasceu. Não, eu também penso a mesma coisa. O Caiçara pensa, não, o Caiçara pensa assim também, né? Não, então, porque tem o Neto, que não está falando sobre o Neto. O Neto, ele é Caiçara e é um pescador, e é daqui. É do bairro. Ele não nasceu aqui no bairro. Não, mas foi criado... É de lá de trás. É da família. Da família de trás. Aí... Ele tem um coisinho de calda de cana dele aqui. Mas, seu Neto, se você quiser... Que, aliás, uma bicicleta era garrafa, não mudaram, não. Garrafa, agora é calda de cana. Mas, seu Neto, se precisar da luz aqui, você pode pegar. Ó, vai lá, tira uma copa, fica uma copa. Se você precisar puxar a luz para clarear para você, eu forneci a luz para ele. Eu forneci porque foi essa luz aqui, tem aqui, porque eu pedi, que nem eu falei. Eu que corri atrás e consegui um bico de luz. Mas é porque ele está no meio de nós. Entendeu? Ele aqui tá no meio de nós, tá tudo, entendeu? Ele nasceu aqui, né? Nasceu, então ele tem direito também, entendeu? Porque se você pensar bem, qual a substância que o Neto carrega? O Neto carrega a mesma substância do vô dele. Então eu estou dizendo aqui, por exemplo, Iracema, escritora aqui do bairro, eu estou dizendo, Iracema, o seguinte: o Marco Aurélio, que é praticamente um ministro do Lula, chefe de gabinete, ele poderia ter nascido no Japão, mas qual a origem, qual a raça dele? Caiçara do Camaroeiro. Do Camaroeiro de Caraguatá. Você me estava falando um negócio aqui? Ele não pode virar as costas os Caiçara. Mas não vira. Estou dizendo assim, então por isso eu não sabia disso. Você está falando? Então vamos aprofundar nisso para tentar conversar com ele para trazer para... Ele é sobrinho do Mário Ló, né? O Mário Ló, aquela turma Bernadette, né? Pode deixar morrer. Eu estava falando com o Jorge, eu tenho uma ideia diferente. O Dilcinho. Eu estava falando com o Dilcinho o seguinte: eu tenho uma ideia diferente. A turma fala que tem, por exemplo, 6 pescadores, que não tem. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu digo para todo mundo que a Iracema é pescadora. Você vai entender. Pescava aqui também. Não, sim. Com meu pai. Embora você tenha se aposentado no Estado, e você tenha abandonado a atividade pesqueira, mas você, se precisar hoje, estou precisando de... não tem comida em casa, você é capaz de pegar uma canoa e trazer um peixe? Com certeza. Você é pescadora. Peixe, é pescadora. Carioca. Siri. Vai a Angélica. Eu estava falando com o cara do Jobão Poeta. Eu perguntava para ele, não sou de pé, entende pra caramba de cultura caiçara. O Jobão nasceu na Enseada. Eu estava falando pro Jobão, né? O Jobão falava que não era pescador. Por quê? Porque ele virou poeta e começou a ficar com dó de peixe. Só come, não tem... Eu falei, mas Jobão, se você precisar, você sabe pescar? Sabe pescar. A Angélica é pescadora. O Dito Pedro está um exemplo. O Dito Pedro mexeu para cá, para lá, agora voltou de novo a carregar a raiz do avô dele. Ele é pescador. Não adianta. Mas todos os seus irmãos também, né? Eu gosto de água, mas muito pouco. Só o Duval gosta de pescar um pouquinho. O Orlando gostava, o Orlando morreu. Tchau, essa eu não gosto muito. E o Tarcisão gostava da parte da briga, né? Tarcisão da briga. Gente, vai embora que eu vou fazer um almoço. Então tá bom. Vamos encerrando por aqui a transmissão. Angélica, sua palavra final. Angélica, eu queria convidar você, juntar com o Dilson aí, para a gente retomar essa luta contra a pesca, esse abuso da pesca boieira aí. Sim, já estamos dentro, já. Eu vou ligar para você, então, para você agitar a turma para gente. A gente vai estar dentro disso aí, porque... É absurdo. Meus tios vivem disso, eles não sabem fazer outras coisas. Você falar, dá uma colher de pedreiro na mão deles, eles não vão saber fazer nada. Eu estava falando aí com o Dilson o seguinte, pô, essa importância do projeto da Edna, de ensinar a cultura caiçara para todo mundo. As escolas... Veja bem. Se de um rapazinho pobre falou para mim, pô, me apresenta algum pescador que eu quero aprender a pescar. Eu falei, mas por que você quer trabalhar com isso? Ele falou, não, eu quero garantir minha mistura. Não é, Angélica? Justamente. Se cada caiçara, cada pessoa de... Tchau. Se cada pessoa de bairro soubesse pescar, não faltaria mistura em casa, né? Nunca faltou. E o frango caipira, o ovo caipira também.
Ei, mãe, tudo bom? Agora eu Galinha, era tão gostei. gostoso quando você ouvia. O galo cantava aqui, daí você escutava um lá embaixo, depois outro lá embaixo. E eu lembro que eu estava dormindo na esteira e... Tchau. Eu estava dormindo na esteira e escutava o motor dos barcos saindo de manhã. Que delícia, né? Devagarzinho. Mas o peixe é melhor que você não precisa nem tratar dele, né? Não precisa dar milho, não precisa dar nada. Não precisa dar nada, é só conservar o mar, né? Porque tem muito lixo. Isso é nosso dever também. Tirar o lixo do mar. Você vê um plástico, você vê se arrancar de lá, né? Porque antigamente a gente comia tartaruga, hoje a gente protege as tartarugas, né? Isso era lagosta, e também caça, preá, capivara, tudo isso era alimento pra gente. Sim. Tatu, acredita? Tudo isso. Hoje a gente não tem. Carne era muito caro, né? Carne era muito caro. A gente não mal comia carne de açougue, era mais caça, né? Porque era o que tinha na mão, né? Era o que era possível pro caiçara, né? E hoje em dia não podemos fazer mais isso, a gente tem que preservar, entendeu? E preservar o mar e a mata e fazer a nossa parte, né? Juntando todo mundo, unidos, somos mais fortes, né? Obrigado, Angélica. Vamos encerrando por aqui a transmissão da Cancioneiro Caiçara. Parabéns aí para a comunidade. Angélica.